Quiron em Aquário ou na casa 11. O que significa? Bom, antes de começar, eu sempre gosto de falar um pouquinho do significado de Quiron para a gente poder entender o contexto geral do vídeo. Bom, Quiron, astronomicamente, é um asteroide que foi descoberto aí por volta do ano 1977. Então é bem jovem, como conhecimento sobre ele. E na astrologia, o Quiron é um ponto no nosso mapa astral que mostra uma grande ferida, tá? Mas também uma grande capacidade de cura. Por quê? Quiron, na mitologia grega, era um centauro imortal, que durante essa vida imortal dele, ele recebeu uma flechada, ele foi muito ferido, ele foi gravemente ferido. Porém, essa ferida não cicatrizava, então ele teve que aprender a lidar com essa ferida, aprender a viver com essa ferida. Porém, ao longo da vida dele, enquanto ele ajudava pessoas que tinham feridas parecidas ou até igual a dele, ele entendeu que a ferida dele já não doía tanto assim. Então, aí surgiu o Quiron na astrologia, o curador ferido. Bom, agora que a gente já sabe o significado de Quiron, é bom a gente relembrar os significados também de Aquário e da casa 11. Aquário é análogo à casa 11, tá? O Aquário rege a casa 11 naturalmente. E Aquário, tanto Aquário quanto a casa 11, fala do social, fala da sociedade, fala das amizades, dos grupos, tá? Aquário é o revolucionário, é o diferente. Aquário é aquele que cria o caos para poder surgir uma nova ordem, ok? Então, bom, a pessoa que tem o Quiron nessa casa ou o Quiron em Aquário, provavelmente ali na sua infância, por volta dos seus 4 anos e meio aos 6 anos e meio, muito provavelmente no final dessa idade de 6 anos e meio, isso é Corrado Adjudini pode confirmar para vocês, tá? É de um livro que eu estou lendo que fala tanto de Quiron quanto da Lilith, e desse livro ele deixa claro o tempo, né? Então eu tô pegando bastante base com ele porque tem muito fundamento, tá? Então as bases do tempo de quando nasce o Quiron. Então a pessoa que tem o Quiron em Aquário ou na casa 11, provavelmente ela teve essa ferida aí por volta desses 4 anos e meio aos 6 anos e meio, tá? Gente, um parênteses aqui, você precisa sempre ver o completo do seu mapa, tá? Mas principalmente você precisa ver se o Quiron estiver em Aquário, você precisa ver em qual casa e vice-versa. Se o Quiron estiver na casa 11, você precisa ver em qual signo, porque aí você vai ter mais informações. E, bom, como a gente está fazendo aqui uma série de vídeos de Quiron nas casas e nos signos, então eu te aconselho depois a você procurar o outro, né, seja a casa ou seja o signo, para você ter mais informações do seu Quiron, tá legal? E, bom, como a gente estava falando, o Quiron de Aquário ou o Quiron na casa 11, quando ele se inicia dos 4 anos e meio aos 6 anos e meio, é quando a criança ela começa já, né, a entrar no social. Ela já começa a se mostrar, ela já começa a se individualizar no social, né? Não é à toa que o oposto de Aquário é Leão. Então, Leão é aquele individual, aquele que coloca para si, coloca a sua criatividade para si mesmo, né? Ele precisa colocar para ele mesmo a criatividade para fora, ele precisa expressar o seu lado artístico, o seu lado generoso e colocar. Porém, o Aquário, ele precisa expressar essa criatividade mais voltado pro coletivo, tá? Então, provavelmente, quando a pessoa, o primeiro tempo que surgiu essa ferida, essa pessoa provavelmente ela não foi aceita em certos grupos, tá? Ou as suas ideias não foram aceitas, ou ela foi muito reprimida na questão de ideais, na questão de atributos revolucionários, tá? Porque a pessoa que tem o Quiron em Aquário tem uma grande empatia ali. Então, provavelmente ela tentou colocar aquilo para fora, porém aquilo veio como uma repressão, tá? De alguma forma, seja por grupo, seja dos pais, seja do professor.
da professora. Então a pessoa, ela sentiu essa falta de fraternidade, ela sentiu essa falta de inclusão no social, ela sentiu essa falta de igualdade, de liberdade. Porque muito provavelmente a pessoa tem um lado muito diferente, né? Não é à toa que Quiron existe ali na casa 11 ou no signo de Aquário. Então a pessoa tem esse lado mais diferente, essa pessoa tem esse lado mais revolucionário que infelizmente não foi aceito. Porém, gente, aqui já entrando no quesito da cura, né? A pessoa, ela consegue curar justamente aceitando o diverso. A pessoa consegue curar justamente dando força, dando voz para aquilo que é diverso, principalmente para as pessoas que não foram escutadas como ela, porque ela entende bem daquilo que não, de como é não ser escutado, de como é ser parado, de como é ter as suas ideias negadas. E essa pessoa tem uma grande empatia com o social, ela tem uma grande empatia com os grupos. Porque ela entende, ela passou por isso, ela passou pelo a negação de grupos, de pessoas sobre ela, sobre as ideias dela. Tá? Então ela consegue se curar quando ela dá valor, quando ela respeita aquelas pessoas que também não foram escutadas, aquelas pessoas, a minoria, sabe a minoria? Então elas respeitam, elas se curam quando elas aceitam aquilo, tá? Mas a gente não tá falando de minorias, por exemplo, que fazem algum tipo de mal. A gente fala de minoria que não é escutada por ser uma minoria, entende? E essa pessoa, ela sabe porque ela tem uma empatia com aquilo que tá acontecendo, com a sociedade. E nesse vídeo aqui eu vou dar 2 exemplos incríveis, que inclusive os 2 eu tenho um mapa astral aqui no canal, que eu super convido vocês a irem lá assistir, que é o Michael Jackson. Gente, o Michael Jackson, ele tem um Quiron em Aquário. E o Michael Jackson, ele foi completamente diferente. Se a gente olhar a história dele, se a gente olhar para ele e para o resto das pessoas que praticamente nasceram com ele, ele foi aquele mais diferente. Não é à toa que ele é o rei, né, até hoje do pop. Então ele foi o mais diferente, ele provavelmente graças a questões também de saúde, graças também a questões de cor, que a gente sabia que era muito mais forte na época dele, ele sim foi reprimido, ele foi parado. Mas não só por isso, tá, gente? Vocês verem a história dele, ele não foi só parado pela sociedade, mas tudo começou na própria casa dele, com os pais dele, principalmente com o pai dele. Mas enfim, eu não vou dar aqui muito spoiler, porque eu quero realmente que vocês olhem lá o mapa astral dele, que tá mais completo. Porém, eu não dou ênfase no Quiron, porque o Quiron, ele é muito profundo e eu acho que ele precisa realmente de um vídeo só pra isso. Mas, vocês, pela história, já entendem que o Quiron dele tem uma força muito grande na história dele, tá? E um exemplo incrível, incrível, incrível é a Madonna. Gente, a Madonna, ela deu voz para as mulheres, ela deu voz para a comunidade LGBTQIA+. Ela deu voz para muita gente que na época que ela começou a ficar muito forte, era um tabu. Então, ela promovia o caos, né, que é isso que basicamente o Aquário, Quiron em Aquário faz, tá? Inclusive, é bom você promover o caos, mas não o caos em prol de nada. É o caos em prol de mudar coisas, porque só através do caos a gente consegue resetar e aí começa a mudar certas coisas que já não eram boas, tá? E Quiron em Aquário, ou na casa 11, é ótimo para fazer isso. Olha aí 2 exemplos incríveis. Michael Jackson e Madonna. Gente, Madonna revolucionou o mundo da música. Tanto Madonna quanto Michael Jackson. Não só o mundo da música, é muito pequeno ainda. Eles revolucionaram a sociedade. Eles teve um contributo gigantesco para a sociedade. E também convido vocês a ir lá no vídeo da Madonna, que já tem um tempinho aqui no canal,
mas porque eu sempre admirei ela, então quando eu comecei esse canal eu já falei, não, eu tenho que começar a falar sobre ela, porque ela é realmente incrível, incrível. Então eu acho muito legal se vocês forem lá. De novo, eu não dou ênfase no Quirón, mas pelo mapa astral dela vocês vão conseguir pegar, assim, o Quirón dela, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, espero muito que esse vídeo tenha trago insights, conscientização para esse Quirón. Deixa aqui o seu comentário falando o que você achou, porque ele não vai ser importante só para mim, mas também vai ser importante para outras pessoas que têm o mesmo Quirón que o seu, né? A cura, ela acontece principalmente se a gente escutar outras pessoas que têm a ferida parecida ou até igual à nossa, ok? Então, seria legal ter essa comunidade aqui já falando das suas feridas e falando como é que tá sendo o processo de cura, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui e um grande beijo.